E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no meu canal. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, inclusive essa foi uma pergunta que me fizeram nos comentários, como foi a minha adaptação ao padrão britânico. Porque é um país diferente do Brasil, a cultura é diferente, então como que seria trabalhar com TI, a diferença, né, as principais diferenças na adaptação de você trabalhar com TI no Brasil e trabalhar com TI aqui. Bom, desde que eu cheguei, no primeiro momento, né, como vocês já sabem, eu já cheguei aqui na Inglaterra falando inglês bem, me comunicando bem, porém a primeira dificuldade que eu enfrentei na adaptação aqui com esse padrão britânico foi a questão do sotaque. O sotaque britânico, ele é mais carregado, ele é mais forte, ele é diferente do americano. Existem algumas palavras que são diferentes, mas isso diria para vocês que foi o menor dos problemas, porque em algumas semanas obviamente, quando você chega e você vai se comunicar, você toma aquele choque, mas eu já tinha vindo para a Inglaterra em uma oportunidade anterior, eu já sabia mais ou menos como que era a questão da comunicação, o que eu iria enfrentar. Mas isso é mais quando eu viajo pro interior, assim, a Escócia e tal, que eles têm um sotaque diferente. É igual no Brasil, né? Quando só pra você ter uma ideia, quando você vai pro Nordeste e quando você vai pro Rio Grande do Sul, você vê que as pessoas falam português, é o mesmo idioma, mas os sotaques são totalmente diferentes, os dialetos. E aqui no Reino Unido é bem parecido esse cenário. Por exemplo, você vai em Liverpool, em Manchester, eles têm diferentes sotaques. Na Escócia e tem o país de Gales, então assim, é bem diferente, né, os diferentes sotaques e tal, e esse é um ponto que eu tive um pouco de dificuldade no começo, nas primeiras semanas, para me adaptar. De uma outra maneira também, essa questão de idiomas, né, eu aqui viajo muito para a Europa, e isso também acaba sendo um desafio quando você vai para países onde você tem que falar inglês, mas não se fala a língua inglesa, porque eles também têm diferentes sotaques, diferentes maneiras de falar. Por exemplo, eu fui para a Holanda, para a Dinamarca, França, então tem países que eles não gostam de falar inglês, mas tem que falar, então assim, tem um pouco de desafio nesse sentido também. Um outro ponto, pessoal, com relação a essa questão da adaptação, é que aqui é um país multicultural, então existem pessoas do mundo todo, de diferentes nacionalidades, então você trabalha com pessoas de diferentes nacionalidades e você acaba aprendendo a respeitar as diferenças de cada um. Isso é muito interessante, porque eu vejo que no Brasil não é tanto assim, você tem que ter aquele formato brasileiro e é isso. Se você não se encaixar nesse formato, as coisas acabam não funcionando. Então eu acho que o Brasil ele não é tão aberto assim a imigrantes, né? Porque, por exemplo, eu lembro, tá? Só um exemplo aqui, eu não quero pagar aqui de ficar criticando o Brasil, o jeito que o Brasil é. Eu tô baseado nas minhas experiências, tá, pessoal? Mas eu lembro que lá no Brasil tinha bolivianos, né? E um cliente, eles trabalhavam lá e o pessoal, os brasileiros, ficavam sempre tirando sarro, fazendo brincadeira com os bolivianos. E aqui não, claro que tem diferenças, né? Mas dentro do ambiente profissional você vai ver diferentes tipos de pessoas. E isso acaba sendo um desafio. Por exemplo, na minha empresa eu trabalho com um muçulmano. Ele é o tipo de muçulmano que ele faz lá a oração dele 3 vezes por dia. Ele vai lá, pega o tapete dele, se tranca lá e faz a oração dele. Então nesse ponto você vê como aqui existem diferentes tipos de pessoas, culturas, raças, conceitos, visões de vida. Isso acaba sendo muito bom também, porque te traz muita bagagem, muita experiência. Então acaba sendo um ponto positivo também. Ainda falando um pouquinho da dificuldade de adaptação, acho que para mim o que pegou bastante sim, foi a questão do horário do almoço. Sabe que nós brasileiros, a gente já gosta de sentar, comer, a gente sai, vai no restaurante, tem aquele 1 hora, 1h30 de almoço, onde você conversa com seus amigos e fala coisas aleatórias, não de assunto trabalho. E aqui eu vejo que é um pouco mais sério. Os britânicos, eles são meio engessados, na verdade. E não rola essa descontração no horário de almoço. Na verdade, eu diria que não tem horário de almoço. Na maioria dos dias. Agora eu já estou acostumado, mas você só come ali um sanduichinho e não para, né, para almoçar. Você continua trabalhando. Não tem aquele momento, vamos almoçar, vamos todos para um restaurante e tal. Inclusive, na questão de adaptação, eu tenho bastante saudade de sair com os meus amigos do trabalho, happy hour na sexta-feira, coisas que eu fazia muito em São Paulo. Aqui no ambiente profissional um pouco mais fechada a coisa.
Então, até esse é um ponto interessante, porque quando eu vou pro escritório, o pessoal já fica todo ouriçado. Tem bastante jovens, né, que trabalham lá e tal. E uma vez eu falei, gente, era sexta-feira, eu falei, gente, como assim, mano, pros ingleses lá? Eu falei, como assim? Vamos fazer alguma coisa diferente hoje e tal, vamos pedir uma pizza aí, todo mundo comer junto. Aí eu falei, não, é o seguinte, ó, ninguém vai almoçar sozinho, porque eles pegam, chega a hora de almoço, cada um vai fazer alguma coisa, vai lá e compra um sanduíche e volta, come sozinho e tal. E eu peguei e falei esse dia, falei, ó, é o seguinte, hoje, olha aqui pra mim, todo mundo, ninguém vai sozinho, a gente vai comer todo mundo junto, eu vou pedir pizza pra gente, Coca-Cola, a gente vai comer aqui no escritório mesmo e vamos conversar, e é proibido falar de assunto de trabalho, tem que falar de assunto aleatório, beleza? Aí eles, toda vez que eu vou pro escritório, eles falam, ei, Johnny, vamos fazer Brazilian lunch again e tal. E eles gostaram muito, né? Porque é diferente a forma que a gente faz. A cultura é diferente, né, pessoal? Então, se você tem essa mentalidade, se você tem essa ideia de sair do Brasil e vir pra cá, tenha isso em mente que algumas coisas você vai perder. Não é tudo que é mil maravilhas. O jeito nosso de ser brasileiro é diferente do jeito inglês de ser. A gente é mais descontraído, a gente é mais descolado. Isso acaba sendo bom e acaba sendo ruim em certos momentos. Um outro exemplo aqui que eu vou contar pra vocês nessa questão de adaptação. Nos primeiros meses aqui de Inglaterra, eu lembro que eu tava em um cliente, o treinamento começava às 9 e por algum motivo, eu não lembro agora, eu comecei 9h05 o treinamento, eu iniciei 9h05. Eu até falei, gente, desculpa aqui meus 5 minutinhos de atraso, mas vamos iniciar aqui o nosso treinamento e tal, e comecei. No final do dia, o dono da empresa chegou pra mim e falou assim, Jonathan, o treinamento seu foi maravilhoso, a gente gostou muito, os usuários estão felizes, parabéns. Porém, tem um ponto que eu preciso conversar com você. Eu falei, nossa, o que ele vai falar? Meu Deus do céu. Então, tem que começar no horário, tá? Você começou 9h05 e a gente atrasou 5 minutos a reunião. Isso não pode acontecer. Gente, quando eu ouvi isso, eu achei que ele tava brincando, sendo sarcástico. Mas não, ele tava falando sério, cara. Eu falei, beleza, não, tudo bem e tal. Vamos começar no horário. No outro dia era 9 horas, eu tava iniciando o treinamento. Aí chegou no final do dia, ele bateu nas minhas costas e falou, é isso aí. No horário a gente gosta. Então assim, pessoal, são coisas que no Brasil, cara, 5 minutos não é atraso no Brasil. Pra gente não é um problema. E por mais que eu sou bem organizado com o horário e tal, particularmente, né, eu diria que eu gosto de fazer as coisas no horário, sou bem metódico com relação a isso. Aqui, cara, o nível dos caras é absurdo, entendeu? Então tem esse exemplo aí dos 5 minutos de atraso que eu passei. Então assim, são esses tipos de situações que você tem que ter em mente se você deseja vir para cá. Vai rolar essa questão da adaptação, vai rolar essa questão das diferenças culturais e você tem que estar preparado para isso. Porém, é muito bom você viver tudo isso. Você cresce muito como pessoa, você desenvolve muito, você aprende muito e isso faz com que você cresça profissionalmente. Não só profissionalmente, mas como pessoa também. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Você tenha gostado, deixa aí os comentários, sugestões. Às vezes você está aqui também ou viveu uma experiência no exterior. Compartilha aqui nos comentários comigo o que você viveu de ruim, né? Ou o que foi difícil nessa adaptação a uma vida trabalhando no exterior. Tá bom? Fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.